Olá! Dando seguimento ao estudo do direito do trabalho, hoje vamos estudar um tema muito importante e que invariavelmente é exigido nos concursos. Trata-se da alteração do contrato de trabalho, ou mais precisamente, das condições de trabalho. Antes, porém, gostaria de verificar onde nós estamos no estudo do direito do trabalho. Já vimos que o vínculo que une o empregado ao empregador é o contrato de trabalho ou a relação de emprego, certo? Pois bem, ao estudarmos o contrato de trabalho, até agora vimos como ele se forma, como se caracteriza. Estudamos o seu objeto, isto é, a relação de trabalho subordinado e os seus sujeitos, que são o empregado e o empregador. O contrato de trabalho, aliás, como qualquer contrato, nasce, desenvolve-se, extingue-se. Nós estudamos a formação do contrato de trabalho e agora vamos passar ao estudo dos aspectos relativos ao seu desenvolvimento. E dentre esses aspectos, encontramos a alteração das condições de trabalho. E para melhor entendimento dessa matéria, faz-se necessário rememorar que o contrato de trabalho é de trato sucessivo ou execução continuada e, portanto, perdura ao longo do tempo. Então, é natural que durante sua vigência ocorram alterações, por exemplo, quanto a sujeitos, matéria que já vimos quando estudamos a sucessão de empregadores. Podem ocorrer, por outro lado, alterações quanto à função. Não é comum que o empregado permaneça eternamente exercendo as mesmas atividades. Ao falarmos de função, convém dizer, desde agora, que esta compreende o conjunto de atividades exercidas pelo empregado. É uma definição simples, mas que muito nos ajuda, não só agora ao estudarmos as alterações, mas também quando formos estudar a questão da equiparação salarial. Também é comum que ocorram reajustes e aumentos salariais ao longo da relação de emprego, entre outras hipóteses que vocês podem imaginar, não é verdade? Pois bem, a alteração contratual é regida pelos artigos 468, 469 e 470 da Consolidação das Leis do Trabalho. Acompanhe na sua apostila. Artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Aí está o princípio legal da imodificabilidade das condições de trabalho. Como se pode verificar, o texto legal assegura que qualquer alteração depende do preenchimento de dois requisitos. O primeiro, a alteração deve decorrer do mútuo consentimento, isto é, que tanto o empregado como o empregador estejam de acordo com a alteração. Segundo, ainda que tenha havido consentimento das partes, a alteração não poderá acarretar prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade. Por favor, não esqueçam que, para ser válida a alteração, devem estar presentes estas duas condições que acabamos de ver: mútuo consentimento e, ainda assim, que não haja prejuízo ao empregado. De acordo com o disposto do artigo 468 da CLT, podemos concluir que não são permitidas as modificações unilaterais, nem as resultantes de mútuo consentimento que causem prejuízo ao empregado. Vale lembrar que a posição de força do empregador ao realizar uma alteração nas condições de trabalho, muitas vezes faz com que o empregado, diante do receio de ser dispensado, seja levado a aceitá-la de modo submisso, frustrando o objetivo da proteção do contrato. Ademais, todos sabemos que ninguém aceita uma alteração que lhe cause prejuízo. Sendo-lhe desfavorável a alteração, pode o empregado reclamar o retorno à condição anterior.
Importante fixar que o dispositivo que permite as alterações não se refere às cláusulas das obrigações legalmente impostas, mas apenas às cláusulas das condições estabelecidas no contrato. Isso limita o campo das alterações aos aspectos relativos à função exercida, ao local de prestação do trabalho ou à remuneração. Assim, são nulas as alterações que pretendam suprimir direito a férias, por exemplo, ou a qualquer outro direito garantido por lei. Em princípio, as alterações unilaterais pelo empregador são nulas. Nulas são também aquelas que tenham a concordância do empregado, bilaterais, portanto, mas que lhe sejam prejudiciais. Por outro lado, observem que as condições de trabalho não apenas se referem àquelas estipuladas no contrato de trabalho, mas também àquelas que, pela habitualidade ou por outra razão, passaram a fazer parte integrante do conjunto de direitos do empregado e, por consequência, do conjunto de obrigações do empregador. Notem que o contrato de trabalho é o conjunto de condições previstas pela lei ou estabelecidas entre empregado e empregador, do mesmo modo que o próprio contrato de trabalho, isto é, expresso, verbal ou escrito, e ainda tácito. Como já vimos, o direito do trabalho possui diversas fontes de produção de normas. A Constituição Federal, a CLT, a jurisprudência, o acordo e a convenção coletiva, etc. E nestas fontes podem estar estipuladas condições de trabalho que são automaticamente recepcionadas pelo contrato de trabalho. Uma vez integrada no contrato, tal condição de trabalho passa a ser um direito do empregado e não pode ser alterada ou suprimida, salvo se essa alteração ou supressão decorrer do mútuo consentimento e ainda assim não acarretar, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, conforme a regra do artigo 468 da CLT, que acabamos de ver. Que dispõe, acompanhem na apostila, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Perceberam? Quando o empregador pretende fazer qualquer alteração nas condições ou vantagens dos seus empregados, tais modificações ou supressões só atingirão os novos empregados, ou seja, aqueles que forem admitidos após as referidas alterações. Contrapondo-se ao princípio legal da imodificabilidade, a doutrina construiu o princípio do jus variandi. Por este princípio, o empregador poderá proceder à alteração contratual sem o consentimento do empregado, em determinadas e excepcionais situações relativas à função, ao salário e ao local da prestação dos serviços. Quanto à função, a alteração é lícita, ainda que independente da vontade do empregado, quando o empregado retornar ao cargo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança, hipótese prevista no parágrafo único do artigo 468 da CLT. Por exemplo, no setor de transporte de determinada empresa, podem existir vários motoristas. O empregador escolhe um deles para ser o chefe do setor, dando-lhe todos os poderes inerentes à função. Todavia, passado algum tempo, o empregador verifica que aquele motorista elevado à função de chefe, embora excelente motorista, não tinha ou não conseguiu desenvolver as aptidões de um chefe ou de um líder de equipe. E por isso, o empregador resolve retirá-lo da função de chefia, devolvendo-lhe a antiga função. Notem que ele já era empregado e foi guindado à função de confiança. O que não pode ocorrer é o empregado ser contratado para o cargo de confiança e, ao depois, ter alterado a sua função para outra, de menor nível hierárquico. Outra hipótese nós encontramos no artigo 450 da CLT, que dispõe:
Ao empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anteriormente ocupado. Isto é, o empregado poderá retornar ao cargo anterior, deixando o exercício de cargo diverso do que exercer na empresa, em comissão, interinamente ou em substituição eventual ou temporária, por exemplo, nas férias do empregado, outro empregado pode ser designado para exercer as funções daquele. Quando este retornar, o empregado substituto também retornará para a sua função. Outra hipótese nós temos ainda quando o empregado for readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, nos termos do parágrafo 4º do artigo 461 da CLT. Tomemos o exemplo de uma empresa de ônibus, novamente uma empresa de ônibus. Todos sabemos que na estrutura hierárquica de uma empresa desse tipo, o motorista está acima do cobrador, seja pelas suas aptidões pessoais e profissionais, seja pela responsabilidade. O motorista, por isso, recebe mais do que o cobrador. Caso este motorista sofra de uma deficiência física ou mental que não lhe permita exercer a função de motorista, mas não o impeça de exercer a função de cobrador, a empresa poderá readaptá-lo para esta função, obviamente sem reduzir-lhe o salário. Por último, ainda quanto à alteração da função, temos que dizer que há uma outra situação, pois, a fim de proteger o emprego, a legislação trabalhista tolera o aproveitamento do empregado em outra função, em razão da extinção do seu cargo, desde que não lhe acarrete substancial alteração. Quanto ao salário, é possível cogitar-se da alteração na hipótese, por exemplo, de modernização dos equipamentos e que, por isso, acarrete maior produção do empregado, sendo que este recebe determinada quantia por peça produzida. Ou seja, o empregado, quanto mais produzir, maior será o seu ganho. Se o empregador tivesse que arcar com o salário maior em decorrência da modernização do equipamento, certamente não trocaria os equipamentos velhos por novos, condenando a si e ao empregado à obsolescência, acarretando prejuízo para todos. Assim, poderia alterar o valor de cada peça produzida, desde que mantivesse a média salarial auferida pelo empregado. É uma situação excepcional e, portanto, sujeita a discussões na jurisprudência e na doutrina. Ainda quanto ao salário, não se pode esquecer que é possível a redução salarial, desde que prevista por convenção ou acordo coletivo, nos termos do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Finalmente, quanto ao local de prestação de serviços, a CLT determina, em seu artigo 469 e seus parágrafos, as regras para que a alteração seja lícita. Como se sabe, a anuência do empregado torna lícita a alteração quanto ao local de trabalho. Na verdade, as questões decorrem de se saber quando a alteração será lícita sem a anuência do empregado. Por primeiro, convém distinguir o significado de local e localidade. Sendo que a primeira quer dizer onde o empregado presta serviços. Por exemplo, no escritório, na oficina, etc. Por sua vez, localidade significa cidade, o município ou a região econômica onde o empregado presta os seus serviços. A alteração da localidade para o qual o empregado foi contratado, acarretando necessariamente a mudança de seu domicílio, é o que se denomina transferência. Então, a acepção jurídica do termo transferência significa a mudança de localidade, que a jurisprudência entende como município, e ainda assim
que acarretem a mudança da residência do empregado. Nada obstante, como já dissemos, a lei se refira a domicílio do empregado. Não estão compreendidos nesta limitação aqueles empregados que exerçam cargos de confiança ou que tenham contratos com condição implícita ou explícita de transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço, como dispõe o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT. Nesta hipótese, verificam-se os seguintes elementos: exercício de cargo de confiança. A legislação trabalhista não dá o conceito de cargo de confiança, apenas indica algumas das suas características. Exerce cargo de confiança o empregado que tem alguns dos poderes do empregador, como poder de contratar e dispensar, ou de fiscalizar ou de punir outros empregados, os quais lhes são subordinados, tem remuneração diferenciada, não tem fiscalização de horário, pode representar o empregador, entre outras características. Outro elemento é a condição implícita ou explícita de transferência. A condição implícita decorre da natureza da função do empregado. Por exemplo, artista de circo. Explícita, por sua vez, significa que a condição foi expressa no contrato de trabalho. Outro elemento é a real necessidade de serviço. Tal expressão quer dizer da necessidade de só determinado empregado poder realizar o serviço e não qualquer outro. É uma condição subjetiva, cujo ônus de demonstrar a sua ocorrência é do empregador. Outra situação em que se considera lícita a transferência sem a anuência do empregado ocorre quando o estabelecimento em que trabalha o empregado for extinto, nos termos do parágrafo 2º do artigo 469 da CLT. No caso, a intenção é proteger o empregado, ainda que haja a necessidade do empregado mudar de localidade. E, finalmente, em caso de necessidade de serviço, atenção, não é real necessidade de serviço, agora é simplesmente necessidade de serviço. O empregado poderá ser transferido para localidade diversa da que resultar do contrato. E enquanto durar esta situação, terá direito a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% sobre os salários que percebia na origem, nos termos do parágrafo 3º do artigo 469 da CLT. Esta é a hipótese de transferência provisória, onde se verificam os seguintes requisitos: necessidade de serviço, adicional de transferência. O empregado tem direito ao adicional de transferência equivalente a 25% sobre os seus salários, no mínimo. Enquanto durar esta situação, esta condição determina a provisoriedade da transferência, embora não estipule qualquer prazo. É importante perceber que o adicional de transferência só é devido quando esta for provisória e não quando for definitiva. Atenção, é comum o equívoco. Por outro lado, com ou sem anuência do empregado, quem suportará as despesas de transferência será o empregador, como determina o artigo 470 da CLT. Alguns empregados são intransferíveis, como o dirigente sindical, que não poderá ser transferido para a localidade que impeça o desempenho de suas atividades de representação sindical, como preceitua o artigo 543 da CLT. Nada obstante, caso ocorra a transferência, será possível a sustação dela por meio da concessão de medidas liminares pelo juiz do trabalho, como determina o artigo 659, inciso 9 da CLT. Não podemos deixar de mencionar a Lei 7.064, de 1982,
que regula a transferência para outro país de empregado contratado no Brasil por empresas prestadoras de serviços de engenharia, consultoria, inclusive de projetos e obras, montagens, gerenciamento e congêneres, não sendo aplicável, contudo, os dispositivos dessa lei aos empregados contratados para trabalhar em período não superior a 90 dias, desde que tal condição esteja expressa no contrato de trabalho e o empregado receba passagens de ida e volta, além de diárias, que não terão natureza salarial. Entre outros direitos, a referida lei dá ao empregado os seguintes: Previdência Social e FGTS, reajustes salariais coletivos fixados pelas leis de política salarial, férias anuais do Brasil, com as despesas de viagem pagas pelo empregador, para o empregado, cônjuge e outros dependentes que com ele residam, após 2 anos de estada no exterior. Assistência médica e social, adicional de transferência. Estes são os direitos nesta hipótese que nós vimos. Outro tema de relevância é a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. Como pode ocorrer a alteração nas condições de trabalho, também é possível ocorrer a suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Na realidade, melhor seria dizer que alguns dos efeitos do contrato estão suspensos, e não propriamente o contrato de trabalho suspenso, porquanto o contrato continua em vigor. Os artigos 471 a 476 da CLT integram o capítulo denominado da suspensão e da interrupção. E existem dúvidas na doutrina quanto à necessidade da distinção indicada pelo termo interrupção, e também quanto aos elementos diferenciadores de uma ou de outra figura, na medida em que a CLT cria a distinção, mas não a esclarece. A suspensão propriamente dita também é chamada de suspensão total, e a interrupção de suspensão parcial do contrato. Na suspensão, algumas de suas principais condições não produzem efeitos, pois não há trabalho, não há percepção dos salários e o tempo de paralisação, ou seja, onde não se trabalha, não é contado como tempo de serviço. Por sua vez, na interrupção, não há trabalho também, mas há o pagamento dos salários e o tempo de paralisação, ou tempo de interrupção, é contado como tempo de serviço. Como toda regra, há exceção. Em algumas oportunidades, não se poderá afirmar categoricamente tratar-se de suspensão ou interrupção, porquanto a legislação deveria tratar apenas de suspensão e estipular as hipóteses e seus efeitos. Na verdade, a distinção proposta é de caráter didático, visando facilitar a exposição e compreensão desse tema. E antes de falarmos das hipóteses de suspensão e interrupção, vale o alerta que a paralisação dos trabalhos, seja na suspensão, seja na interrupção, é temporária. Porque, se fosse definitiva, a hipótese seria de extinção do contrato de trabalho. Antes de estudarmos as hipóteses de suspensão, eu gostaria de fazer um lembrete para vocês. A natureza não dá saltos. Ninguém se torna advogado, juiz ou promotor ou delegado de um dia para o outro. Há necessidade de estudo, de trabalho, de comprometimento. Assim, você deve estudar, você deve consultar a lei, consultar a apostila, você deve ser disciplinado no seu estudo. Deste jeito, desta forma, você vai alcançar o seu objetivo. Continuando, vamos ver então as hipóteses de suspensão. Primeiro,
acidente de trabalho. Segundo, auxílio-doença. Terceiro, greve. Quarto, aposentadoria por invalidez. 5. Suspensão disciplinar. 6. Por determinação do empregador para instauração de inquérito judicial para apuração de falta grave de empregado estável. Lembre-se, sem pagamento de salários. 7. Representação sindical se houver afastamento. 8. Aborto criminoso. 9. Exercício de cargo de diretoria. E, por último, a hipótese de dificuldade da empresa que levam a suspender as atividades temporariamente, o que depende de negociação coletiva. Lembrem-se de consultar a nossa apostila para verificar o fundamento legal de cada uma dessas hipóteses. Vamos ver agora as hipóteses de interrupção. Primeiro, luto ou nojo, pelo falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência econômica. Até 2 dias consecutivos. Segundo, na hipótese de casamento ou de gala, até 3 dias consecutivos. Terceira hipótese, nascimento de filho, também chamada de licença paternidade. Pela CLT, 1 dia, no decorrer da primeira semana. Mas aqui vale um alerta. Por força do artigo 10, parágrafo 1º, do ato das disposições constitucionais transitórias, o prazo passou para 5 dias. Quarta hipótese, doação voluntária de sangue. 1 dia a cada 12 meses. Quinta hipótese, alistamento eleitoral. Até 2 dias consecutivos ou não. Sexta hipótese, cumprimento das exigências do serviço militar, pelo tempo a que for obrigado, que for necessário para cumprir essas obrigações. Sétima hipótese, exames vestibulares ao ensino superior, os dias também que forem necessários. Oitava, para comparecer a juízo, também pelo tempo que for necessário. Nona, greve, se forem pagos os dias de paralisação, por força de julgamento ou mesmo acordo entre as partes. 10ª hipótese, em caso relevante de interesse para a segurança nacional, até o 90º dia. 11ª, acidente de trabalho. 12ª, auxílio-doença. 13º, para o exercício de cargo de diretoria. 14º, intervalos nos serviços de datilografia, escrituração e cálculo. 10 minutos de repouso a cada 90 minutos de trabalho consecutivo. 15º, repouso semanal remunerado. 24 horas consecutivas por semana. Férias, conforme a tabela do artigo 130. 17ª, prazo de afastamento durante inquérito judicial para apuração de falta grave. 18ª, licença maternidade, 120 dias. 19ª, aviso prévio. Aliás, durante o aviso prévio, 2 horas por dia. O empregado poderá deixar de trabalhar ou então 7 dias consecutivos. 20ª hipótese, licença remunerada por acordo individual ou coletivo. 21ª, aborto não criminoso pelo período de 2 semanas. Em síntese, acredito que devemos guardar o seguinte: na suspensão não há trabalho, não há pagamento de salários e não há contagem do tempo de serviço. Na interrupção, também não há trabalho, mas há o pagamento de salário e há contagem
do tempo de serviço. Vale repetir, em algumas hipóteses, a nossa regrinha não se aplica. E temos que saber quais são os efeitos estipulados pela lei em cada caso. Vejamos duas situações sobre as quais a lei nada dispõe. Primeiro, exercício de cargos públicos, eletivos ou não. Ao ser eleito, o empregado tem seu contrato suspenso ou interrompido. Segundo, exercício de cargos de direção e representação sindical. O empregado tem seu contrato de trabalho suspenso ou interrompido. Na hipótese de contrato de trabalho por tempo determinado, ao retornar ao trabalho, o tempo de afastamento não será computado na contagem do tempo para a respectiva terminação, se as partes assim tiverem ajustado, nos termos do artigo 472, parágrafo 2º. Invariavelmente, ao empregador não interessa computar o tempo, pois não recebeu o trabalho e nem lhe interessa prorrogar o contrato, pois, após a data prevista de encerramento, provavelmente não necessitará mais do serviço. Outra hipótese que devemos salientar trata da suspensão do contrato no caso de inquérito judicial para apuração de falta grave. A rigor, a dispensa do empregado, com ou sem justa causa, não exige qualquer formalidade da lei. Apenas na hipótese do empregado que tenha estabilidade decenal, isto é, aquele empregado que até 5 de outubro de 1988 contava com mais de 10 anos de contrato de trabalho e não era optante do FGTS. E do empregado dirigente sindical. Exige-se, para a plena eficácia da dispensa com justa causa, um ajuizamento prévio do referido inquérito judicial, no prazo de 30 dias, contados a partir da suspensão do empregado. Percebam, é um inquérito judicial, portanto, deverá ser ajuizado perante a Justiça do Trabalho. Em caso de procedência, o contrato será rescindido por justa causa. Ao contrário, o empregado deverá ser reintegrado à sua função, caso haja tempo faltante para o termo final da estabilidade. Diante da prática da falta grave, o empregador não deve permitir a permanência do empregado em seu estabelecimento. Caso contrário, a gravidade da falta estaria descaracterizada, afastando a dispensa com justa causa. Entre a ocorrência da falta grave, a propositura e a conclusão do inquérito judicial, o empregado estará afastado sem prestar serviço e sem receber salários. A sentença que porá fim ao inquérito poderá acolher a prática de falta grave e, por isso, determinará a rescisão do contrato de trabalho na data do afastamento do empregado, sendo o período considerado de suspensão. Todavia, se a sentença for de improcedência, isto é, o juiz não reconheceu a prática de falta grave, ele determinará, conforme o caso, a reintegração do empregado com o pagamento dos salários do período de afastamento ou o pagamento dos salários até o limite do prazo de estabilidade do dirigente sindical, caracterizando assim a hipótese de interrupção. E assim chegamos ao final de nossa aula. Lembrem-se, dedicação, estudo e disciplina. Com isso você vai alcançar o seu objetivo. Obrigado.